De volta com a Educadora Entrevista, nós continuamos falando um pouquinho a respeito do Setembro Verde, aí trabalhando um pouquinho a questão dos esclarecimentos a respeito da deficiência e da inclusão no mercado de trabalho, aqui na companhia da Ana Paula. Obrigado pela participação com a gente, Ana. Luciano, eu que agradeço, muito obrigada mais uma vez à educadora, né? Esse mês a gente está vindo aqui, está falando da inclusão do mês do Setembro Verde, né? Junto com a PAI, esse trabalho que a gente está fazendo esse mês. Também na companhia da Patrícia Lopes. Patrícia, obrigado pela presença com a gente, bom dia. Bom dia, nós é que agradecemos, né, esse convite para a gente poder divulgar, né, esse momento que é o Setembro Verde, tão importante para as pessoas com deficiência. E, Patrícia, a gente fala, né, muito da questão de inclusão, mas a inclusão ficou muito focada na questão da acessibilidade, das rampas, das estruturas de acesso, e a gente esquece que inclusão está ligada em tudo, inclusive ao direito à saúde. Sim, ela perpassa todas as áreas, né? Ela vem desde a inclusão educacional, social, né, atitudinal. Então, assim, ela perpassa realmente todo o mercado de trabalho, mas na saúde é uma área que realmente consegue apoiar a pessoa com deficiência para que essa inclusão realmente seja efetiva, né? Eu acho que o foco, o objetivo de nós, né, dos profissionais da saúde, é realmente dar condições, né, funcionalidade para essa pessoa, para que ela possa ser incluída de fato. Porque o que a gente vê é uma coisa, um discurso muito bonito, muito ensaiado a respeito desse processo de inclusão, porém, de fato mesmo, a gente precisa de ofertar um suporte maior para essa rede de cuidados, rede de serviços, para que a inclusão seja realmente efetiva, né? E tenha um resultado positivo, que eu acho que é o que a gente busca com os atendimentos também. Sem sombra de dúvida. E, Paula, tem também essa questão que a inclusão ela é um fator que tem que ser gerado, né? E quando a gente pensa na questão especialmente das deficiências, a BADEF também é uma alavanca nesse sentido, né? Todo o trabalho de tratamento ajuda nessa inclusão e a BADEF, inclusive, auxilia com esse cadastro para o mercado de trabalho, com essas ações. Exatamente, né? A gente recebe, né, a pessoa com a sua limitação, reabilita, e aquela que não tem condições, que vai ficar com alguma sequela, com alguma deficiência, a gente, junto com as empresas, né, a gente reloca essa pessoa ou no seu trabalho antigo, para ver um novo trabalho, se ele vai precisar, ou um outro trabalho, né? A gente sempre faz esse trabalho de inserção no mercado. Perfeito. Mas ainda, né, tem a questão legal do mercado, das exigências do trabalho, de se ter cotas hoje, mas a gente ainda percebe que muitas vezes a exigência é cumprida só por uma questão legal, né? Se esquece do potencial que essa pessoa pode ter dentro da empresa. Exatamente, né? Hoje, algumas empresas, né? Aqui Batatais está abrindo, né? A gente está sempre recebendo. Mas eu digo em geral no nosso país, né? As empresas querem uma pessoa muito bem qualificada, né? Às vezes você manda a pessoa e ela vai fazer suas entrevistas e não está qualificada para aquele cargo, né? Então isso precisa mudar muito, né? Eu vou cumprir cota, eu acho que eu vou fazer algum trabalho social, alguma outra coisa, do que ter todas essas pessoas dentro da minha empresa. Aí cabe um trabalho, né, realmente, às vezes da equipe de saúde, né, tá fazendo as visitas. Então a gente tem um serviço na PAI que chama Apoio à Inclusão. Nós focamos muito o educacional, mas também o mercado de trabalho. E aí esse contato com a rede, as reuniões, a discussão, a preparação desse ambiente para receber a pessoa com deficiência, faz com que realmente a gente consiga que ele tenha um aproveitamento, que ele tenha um desempenho igual ou melhor das pessoas ditas normais,
né? Porque ele tem uma responsabilidade às vezes maior, ele tem uma questão, né? Por exemplo, na deficiência intelectual, eles são pessoas extremamente, assim, não tem aquela malícia de tentar driblar, de tentar manipular, de tentar tirar proveito, né? Ele se entrega e se dedica muito mais. A gente tem muitos casos de sucesso, né, de pessoas incluídas no mercado de trabalho e também na escola, porque a escola está se preparando para esse recebimento, para a adequação curricular, né, para as adaptações para que ele possa realmente se movimentar dentro da escola. Então faz sim a questão, a gente fala muito da acessibilidade, né, faz a questão de adaptação arquitetônica. Então, as escolas estão se movimentando, mobilizando para isso, né? Então, hoje a gente, assim, percebe que arquitetonicamente, né, Paula, a gente tem, assim, um bom resultado. O problema é o atitudinal, né? O preconceito, a atitude das pessoas para realmente a gente conseguir fazer uma inclusão efetiva, né? E, assim, complementando a Patrícia, se a gente não andar junto, toda a área social, saúde, educação, a gente não vai conseguir ter o grande sucesso. Então, junto com as empresas e com toda essa nossa área, né, a experiência da Badef, com a experiência da PAI e com outras experiências, nós temos que abranger todas as áreas, social, educacional, da saúde principalmente, porque nós temos que reabilitar essa pessoa para voltar ao mercado de trabalho, quando diz uma deficiência física, né? Então, a gente precisa de um apoio total e andarmos juntos. Pensando nessa questão clara aí da inclusão de fato, né? Porque a gente vem há algumas décadas discutindo direitos, realizando pequenas ações, mas ainda está distante. Não vou nem dizer das metas, né? A gente está distante de um mundo de fato igualitário nesse sentido. O que vocês acham que ainda é o complicador? Ainda o preconceito é um fator? Eu acredito que o preconceito, não acreditar que aquela pessoa com aquela limitação da conta do trabalho ou da conta com a limitação intelectual consegue ir bem numa escola. Hoje a gente vê, né, em alguns relatos, aquela pessoa com várias sequelas, né, numa cadeira, que às vezes saindo de uma faculdade, síndromes de Down, entrando em faculdade, né, coisas que a gente não via no passado. A gente melhorou muito, mas ainda para chegar no nosso ideal, acho que a gente ainda tem uma boa estrada pela frente, né? Mas essas ações que a gente está fazendo, que a gente está vindo aqui, esse Setembro Verde, porque a luta é diária, né? Não é só o mês de setembro, cada dia nós lutamos um pouquinho mais por eles, né? Mas a gente precisa muito mais para chegar ao ideal. Sim. Eu acredito que, concordo, né, com o que a Paula falou, de que houve uma melhora, né? O que a gente vê é que as pessoas estão mais informadas, né? A pessoa com deficiência, ela está lutando pelos seus direitos. As famílias também, né, estão mais empoderadas, né, que é o termo. O empoderamento está acontecendo. Então, as pessoas agora têm um pouco mais de noção dos direitos delas, né? E aí elas estão indo atrás para reclamar os seus direitos. Eu acho que aquela questão de ficar em casa e aqui não aceito, vamos procurar outro lugar. Não, eu tenho direito. Eu estou me posicionando dessa forma, né? E as pessoas estão, assim, eu acho que a mídia, né, tem contribuído muito para isso, né? A globalização, acho que isso tudo vem fazendo um trabalho significativo nessa inclusão, né? Fora essas ações pontuais, né, e muito importantes, você vê, né, na nossa região, mesmo aqui em Batatais, pessoas da comunidade envolvidas para que esse momento aconteça, para que essa pessoa tenha voz e tenha uma representatividade na comunidade, né? Então, eu acho que esses atores, né, estão fazendo um trabalho que realmente apoia esse momento. E o Setembro Verde, eu acho que ano a ano ele tende a fortalecer, a ampliar, né?
a potencializar realmente as ações para essa inclusão. Sem dúvida. E é um projeto de lei aí do Rastelli, né, do Gustavo, e que também vem, né, eu acho que o Gustavo é um representante ímpar disso, de uma coisa que a gente sempre discute aqui no programa, que a gente sempre olha com um olhar estrangeiro, com um olhar de fora para a deficiência. Sim. Né? Só que ela pode alcançar qualquer um a qualquer momento da vida. Exatamente, né? Hoje nós estamos aqui, é igual, né? Amanhã eu posso cair, quebrar uma perna e fico incapaz por uma determinada época, ou tenho um acidente, uma coisa mais grave, fico incapaz por o resto da vida, né? Hoje somos ditos normais, mas amanhã a gente não sabe. Então nós temos que nos preparar a população, né? A acessibilidade deu uma evolução muito grande. Hoje para montar um estabelecimento, você tem que ver todas as normas para acessibilidade, né? Os prédios, mas ainda, como a gente disse no começo, temos que caminhar, né? Fazer eventos, mostrando, e o outro lado, né, que são as empresas, estarem abertas, né, para receber, né, essa pessoa. E, com certeza, quando eles recebem, eles veem a capacidade, né, porque eles querem mostrar o que eles sabem, o que eles são bons, né, como o outro dito normal. Né? Às vezes, eles até superam. Na área da saúde, Luciano, assim, que eu queria falar é que a pessoa com deficiência ela tem como ponto de referência os serviços especializados, que seriam, no caso, né, aqui em Batatais, a APA e a BADEF, né? Mas que eles têm direito e são usuários de todas as atenções, né? A gente vê que, por exemplo, eu estava até discutindo isso na APA essa semana, de que a gente tem algumas especialidades médicas lá. Então, a gente tem o médico neurologista, que atende essa pessoa, o geneticista, o psiquiatra, o ortopedista. Mas a gente tem que pensar que antes dele ser uma pessoa com deficiência, ele é uma pessoa, né? E ele tem direito, por exemplo, na área de saúde, as mulheres acima de 30 anos estão fazendo o acompanhamento ginecológico. Tem que estar fazendo os exames preventivos de mama, tem que estar fazendo a questão do Papa Nicolau, né? As meninas menores de 15 anos estão tomando as vacinas, a vacina do HPV, que a gente está conversando em relação a isso, né? Os meninos, né, acima de 40 anos está sendo também usando, né, a atenção básica em relação à urologia, né? Então, há necessidade dele perpassar e dele caminhar em o tipo de atenção, né? Urgência, emergência, atenção básica e também atenção especializada e hospitalar. Então, isso é importante falar, que não é porque a gente é especializado que ele não possa frequentar esses outros locais que atendem também a área de saúde. Falávamos do contexto da saúde dentro da inclusão. Hoje a gente sabe muito mais dessa questão dos direitos, do empoderamento das famílias, como a Patrícia coloca muito bem, mas eu ainda vejo que falta um distanciamento na prática. Né? Em que sentido eu digo? Né? Em entender que temos que ficar na rotina de olho nessas ações, né? Porque muitas vezes se empurra para o terceiro setor a responsabilidade ou para o poder público, esquecendo também que a ação também é um dever de família. Né? Vamos dar um exemplo simples, no caso de uma fisioterapia, que o trabalho tem que ser contínuo também em casa. Não só esperar o resultado durante a aplicação na fisioterapia. Porque muitas vezes a gente também tem isso, né? Você tem toda uma instrução e um trabalho que é aplicado, e aí depois começa a se questionar o resultado, mas fala assim, olha, está fazendo a outra parte? Na verdade, eu acho que a gente vem construindo isso com as famílias. Saiu uma portaria, que é a portaria 793, né, em abril de 2012, e aí ela fala que, por exemplo, quando a gente vai traçar um planejamento para habilitar essa pessoa com deficiência, desde o primeiro momento a família tem que estar presente, porque às vezes o profissional propõe uma coisa e o objetivo da família não é aquele, né? O objetivo até da pessoa com deficiência não é aquele. Então a gente tem que primeiro ouvir e construir com eles esse planejamento. A saúde, ela tem modificado aquela questão de atendimento clínico tradicional. Ela está trabalhando questões
pensando no contexto que o usuário está inserido. Então, por exemplo, a gente até dá alguns exemplos bem tradicionais, né? Por exemplo, a TO, ela trabalha atividades de vida diária como pessoa, por exemplo, um banho, né? E aí ela vai trabalhar as etapas do banho e aí ela vai fazer uma visita na casa do usuário, o usuário não tem chuveiro. Né? Então, assim, foge muito do trabalho que ela vem fazendo na instituição. Então, não adianta hoje o profissional colocar o usuário dentro de uma sala fechada, né? O usuário, por exemplo, tem problema, tem uma deficiência e associado tem um problema de comportamento, né? Principalmente a fase escolar, que os meninos gostam de jogar borrachinha no cabelo do colega da frente, né? E eles fazem isso tendo deficiência ou não. É importante que o psicólogo esteja dentro da sala de aula para ver o comportamento dele lá e lidando com esse comportamento dentro daquele ambiente. Porque dentro da sala, ele, o psicólogo, não vai dar problema de comportamento. Ele tem vínculo com a psicóloga, ele gosta da psicóloga, ele gosta das atividades que a psicóloga propõe. Né? Então, a gente está trabalhando fora da sala de atendimento e quando a gente está dentro da sala de atendimento, a família tem que estar junto. Porque a família tem que entender o processo para dar continuidade em casa, complementando o atendimento e no momento de alta, porque a gente está mudando aquela concepção que entrava para atendimento era ad perpétuo, Luciano, não dava alta para o paciente porque ele tem deficiência. E a gente tem que saber qual que é o limite, qual que é a meta que eu quero alcançar, né, dentro desse desenvolvimento. Eu atingi a meta, vamos trabalhar a alta. Né? Ele tem que caminhar pelas próprias pernas, né? Ele tem que assumir, ele e a família, essa questão do desenvolvimento dele. Então, não precisa estar de perpétuo no serviço de habilitação e reabilitação. Por isso que a gente trabalha a inclusão, alta e inclusão. Também dentro do contexto aí, né, de inclusão, né, dentro dessa questão, vamos pensar no seguinte, se tem a questão desse acesso à saúde que propiciou, né? Vamos pensar no caso da PAI especificamente, que faz todo um trabalho de prevenção, né? Isso já é um passo gigantesco de inclusão, de rotina, de ação. Assim como todo trabalho rotineiro, né? De pensar que uma fisioterapia, uma ação de tratamento, uma ação preventiva já está gerando inclusão diariamente, né? Pois vai suprimir uma deficiência ou vai amenizar uma deficiência e propiciar ainda que essa pessoa seja mais produtiva, tenha mais qualidade de vida, enfim, desencadeia uma série de ações. Sim, a prevenção na primeira fase, né, na infância, é de suma importância. A gente previne deficiência, elimina, erradica. Então, precisa, desde o primeiro momento do nascimento até antes, na gestação, a gente já trabalhar com a prevenção para realmente não ter que depois remediar, porque fica muito mais caro, né, o remediar do que o prevenir. E nesse trabalho, a gente tem sim, tido ótimos resultados. A gente cita, né, que... Eu não gosto de falar muito isso, mas há 20 anos atrás, quando eu entrei na PAI, a Paula estava lá. Eu estava lá. Há 20 anos atrás, quando a gente estava na PAI, a gente tinha 7 salas de educação infantil. Verdade. Né? E com esse trabalho de prevenção, até de inclusão, porque a gente vem orientando as famílias, desde que o bebê tenha condições de frequentar a creche, frequentar a escola, porque eles ajudam, estimulam a criança, né, a esse desenvolvimento. Então, hoje, a PAI tem uma sala de educação infantil. Lógico que os casos que estão lá são casos muito mais graves, né? São casos mais que realmente, assim, existe um comprometimento, né, do motor, da socialização, da linguagem muito maior. Mas a gente conseguiu, assim, minimizar muito essa questão da deficiência, dos atrasos, dos agravos na nossa comunidade, no município de Batatais. Luciano, complementando a Patrícia, né? Exatamente, isso a gente tinha muita sala, né? Como trabalhei na PAI também. E a prevenção é o principal, né? Orientar aquela gestante, orientar aquela família, né? Sobre o álcool, sobre drogas, né? O que vai ocasionar para aquele bebê.
Então, isso, a PAI tem um trabalho magnífico de prevenção. E mesmo assim, né, quando eles dão alta, né, para aquele que hoje tem só uma sala, aquela criancinha dela, hoje, precisa de uma fisioterapia, aquela criança que eu atendi lá, que eu também atendi, hoje são meus adolescentes, né, que precisam talvez de outro tipo de trabalho, de uma terapia, que precisa só da clínica, né. Então, hoje eles estão lá comigo. Então, sempre tem essa parceria da gente estar trabalhando em conjunto, mas a prevenção é fundamental. A família está nesse trabalho, é primordial, né? Precisamos da família o tempo todo, porque é a família que está com eles às 23 horas depois, né? Então, mesmo sendo adulto, se está na tua casa, ou a esposa, ou a mãe, o pai, tem que estar andando junto com nós que trabalhamos com ele. Aquela 1 hora, aquele meio período. E no trabalho, né, tem que ter o feedback. Sem dúvida. Também tratando da questão aí desse processo de inclusão que a gente vê caminhando, né, e caminhou bem nos últimos anos, mas que ainda tem um longo caminho aí para chegar, é a questão da Lúcia aqui. Quando se tem os direitos e o acesso negados, como a gente vê ainda na estrutura de mercado de trabalho, em algumas situações, né? Como proceder? A gente faz orientação à família, né? Assistência, o serviço de assistência social das instituições estão preparadas, né? Estão preparados para receber essa família com esse tipo de queixa, Luciano, e fazer o encaminhamento deles para os órgãos competentes. Então, a gente vê a faixa etária, normalmente os abaixo de 18 anos, nós acionamos o Conselho Tutelar, né? A gente construiu um fluxo no município que está funcionando super legal, pelo menos lá na PAI está sendo muito legal, desse encaminhamento para o Conselho Tutelar, né? E, se for o caso, até para a promotoria, para o juizado, né? E os acima de 18 anos, a gente também faz um encaminhamento para o Ministério Público. Então, esse encaminhamento, para que sejam garantidos, a gente faz essa orientação para que a pessoa possa procurar os seus direitos. Né? A gente faz tudo por escrito, a gente faz tudo muito bem registrado, isso, né? Porque se caso gere um processo, que a pessoa tem o direito também de abrir o processo contra aquela pessoa que se negou, né, que teve alguma atitude de preconceito. Então, a gente tem como respaldar essa pessoa a partir do momento que a gente registra todo o ocorrido e quais as orientações realizadas, para que ele possa ter os seus direitos, né, garantidos. Então, a gente é parceiro e sempre na defesa deles, né, para que a gente consiga realmente que a inclusão aconteça. Exatamente, né? A Lúcia, acho que ela pode procurar ou a PAI ou a ABADEF, no nosso setor de serviço social, né, Patrícia? Sim. Para estar se orientando, levar suas dúvidas, né, para estar conversando, que a gente possa dar um melhor andamento para as dúvidas que as pessoas tenham, né? Dentro do contexto aí de inclusão que o Setembro Verde propõe, a gente tem a legislação do Rastelli que cria, né, esse mês para debates. Nós já vimos aí a questão da conversa com o empresariado da cidade, vendo essa questão das vagas, e hoje se discute muito essa questão que a ABADEF também auxilia por muito tempo, que é de fazer o cruzamento mesmo, né? Olha, quem são os profissionais que têm alguma deficiência, que poderiam estar no mercado de trabalho, para que tipo de atos e de ações eles estão aptos, e fazer esse cruzamento, que às vezes é isso que falta, né? É isso que falta. Então, a gente tem um cadastro grande, né? O nosso serviço social sempre recebe, né, currículos, então a gente tem um cadastro grande e sempre assim, entrando em contato com as empresas, indicando, vendo a qualificação que a empresa precisa naquele momento e fazendo a interação, né, entre a pessoa e a empresa. A PAI, ela tem um programa, né, de educação para o trabalho. Então, ela, em parcerias anteriores, né, hoje a gente já não conta com essas parcerias, mas a gente oferta cursos,
né? E oferta também uma educação mesmo, de trabalhar alguns conceitos para que a pessoa com deficiência ela tenha condições de ser inserida no mercado de trabalho. Então, pré-requisitos eles são trabalhados. Por exemplo, a higienização, a questão de assiduidade, a questão do horário, né? Então, vários itens são trabalhados com essa pessoa, preparando ela para o mercado de trabalho, se ela tem condição de ser inserida, né? E, por outro lado, a gente também trabalha com as empresas, né? Então, após essa localização dessa vaga, né, que ele é colocado no mercado de trabalho, existe uma visita de uma equipe preparada para ver a questão do ambiente, para ver se precisa de alguma orientação. Os colegas de trabalho mesmo, sabe, Luciano? O pessoal tem que estar preparado também para receber e para entender o tipo de limitação daquela pessoa. Porque, de repente, a gente não combina só com a empresa, né? O contexto, ele precisa ser preparado para que ele tenha sucesso nessa inclusão. E aí, periodicamente, a gente coloca ele lá e não esquece ele lá, não. Porque a gente precisa fazer uma manutenção nisso para a gente ter realmente um resultado bom. Então, essa equipe que preparou esse contexto, ela faz as visitas periódicas ao ponto, né, no mundo do trabalho, para ver como que está sendo o desempenho, se precisa de mais alguma adaptação, se precisa de alguma orientação para a equipe que está lá trabalhando junto com essa pessoa com deficiência, ou mesmo dele no ambiente de trabalho. Então, a gente tem esse cuidado, né, de até ter uma alta total, de realmente fazer uma inclusão efetiva dele, né, no mercado, no mundo do trabalho. E frisando bastante, não é só arrumar um emprego, né, para ele e tudo. É todo um processo, É todo um processo. A gente tem que estar indo lá, a gente tem que estar conversando com a empresa, tem que estar conversando com o nosso assistido, né? E de estar fazendo esse trabalho. O que está faltando, o que precisa melhorar, né? E sempre incentivando a eles fazerem o melhor. Sem dúvida. E porque é isso, né? Quando a gente percebe algumas empresas que entenderam de fato o mecanismo, né, e que começaram a trabalhar com profissionais, qualificar esses profissionais, entender os limites de capacidade de cada um e, de fato, se percebe até uma conexão maior, uma busca maior por profissionais com alguma deficiência, porque todos nós temos alguma deficiência. Com certeza. Né? Ou teremos em algum momento da vida, né? Vai precisar de um óculos, vai precisar de um andador, enfim. Essa questão, Luciano, porque a gente quando pensa em prevenção, a gente pensa sempre em criança, né? Exato. Mas não é, ela perpassa também todas as faixas etárias, né? Por exemplo, do idoso. Então, a gente fez agora, em agosto, como foi o mês da prevenção, né, de 21 a 28 de agosto foi a semana de prevenção, até os profissionais vieram fazer algumas palestras. Então, trabalhando a questão de quedas, né, Paula? Exatamente. O idoso, a gente evita a institucionalização dele ou agravos da doença mesmo, quando a gente faz as palestras, né, prepara os profissionais para evitar, por exemplo, quedas, né? Eu acho que a gente tem que ampliar em outras faixas etárias. A nossa grande preocupação com o nosso idoso são as quedas, né? E então é muita orientação para os que chegam lá, lembrar do que fazer dentro de casa, como orientar a família. É prevenção da criança ao idoso. E essa faixa etária do mercado de trabalho é prevenir o que? Acidentes de trabalho. Exatamente. Né? Então a gente já tem que trabalhar nisso, porque hoje a gente às vezes está trabalhando, sofre um acidente e aí precisa de um apoio especializado. Eu me torno uma pessoa com deficiência. Sem dúvida. Paula, eu quero agradecer a presença, mais do que isso, né? Agradecer a rotina da ABADEF em ações de inclusão, né? Que a gente entende isso, que a ABADEF e a PAI fazem rotineiramente, é dar acesso a essa inclusão e parabenizar em seu nome a todos os profissionais. Eu agradeço muito, Luciano, mais uma vez a educadora, e lembrando, né, que no dia 21 teremos a caminhada a partir das 8 horas em frente à prefeitura, onde a gente irá até a praça, né, onde já terá tendo a Feira do Livro, né, e junto com a PAI, né. A PAI e a ABADEF prima por esse trabalho, né.
Então, eu acho que Batatais ela é muito privilegiada pelos atendimentos que tem. Não só das nossas 2 instituições, nós estamos falando das 2 pelo mês, mas pelas todas as instituições que a cidade tem, né? Então, nesse lado, com as prevenções, com os nossos trabalhos, cada entidade fazendo o teu e sempre unidas, nós vamos fazer o melhor para os nossos cidadãos. Patrícia, obrigado pela presença. Eu estendo mesmo o comentário a todos os profissionais da APAE. Sim, eu quero agradecer a toda a minha equipe, né? Ela é uma equipe realmente empenhada nesse trabalho de inclusão e na defesa do direito das pessoas e das famílias, das pessoas com deficiência. E eu quero agradecer a educadora por abrir esse espaço para a gente, porque a gente se sente em casa aqui, Luciano, a gente se sente muito acolhido e sente que a gente realmente pode falar de forma assim, né, bem sincera o que acontece, né, no nosso município, com a pessoa com deficiência. Então a gente fica muito contente por esse espaço que a educadora abre para a gente. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, o tema é Antigo Mobilismo, aqui no Educador Entrevista. Nós voltamos já. De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho da Associação Batataense de Antigo Mobilismo, aqui na companhia do Oswaldo Antonelli. Oswaldo, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores. Esperamos poder trazer algumas informações para vocês sobre a exposição que nós estaremos fazendo na San Genaro. Muito obrigado pelo espaço. Também com o Marcos. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. E com o Zé Carlos. Zé Carlos, obrigado pela presença com a gente aqui. Nós é que agradecemos, Luciano, a oportunidade. Bom, antes de falar da exposição, vamos falar um pouquinho da associação, né, Oswaldo? Como é que tem funcionado, o que precisa para ser associado e participar do Antigo Mobilismo aqui na cidade. Perfeito. Bom, explicando o que vem a ser o Antigo Mobilismo, o intuito do Antigo Mobilista é a preservação da história através dos seus veículos, automotores, independente de qual tipo, de qual modelo, de qual ano. Batatais já tem uma história de Antigo Mobilismo bem fundamentada, antiga. O Borges é um dos representantes nossos maiores aqui nesse segmento. Temos Luiz Cury, família Valenciano, Dedinho, o Valdemar, o próprio Cabrini, que tocou muito tempo as exposições aqui em Batatais, Oswaldo Tassinari, Edson Furini e diversos outros que a gente até é difícil lembrar o nome de tantos. Mas resolvemos no ano passado formalizar essa união desse pessoal e foi criada a Associação Batataense de Antigo Mobilismo no dia 6 de março de 2016. Temos então 1 ano e meio de fundação. Ela é federada à Federação Brasileira de Veículos Antigos, com autorização para vistorias, para emissão de certificados de originalidade, que são os itens, o principal documento necessário para a colocação de placas pretas em veículos originais. E é muito simples se associar. Você pode ter ou não um veículo antigo no momento. O fato de ser um entusiasta do antigo mobilismo também já é um dos motivos que dão condições para que qualquer pessoa se associe. Para que alguém se associe, deve nos procurar, a qualquer um de nós da associação, que temos condições de dar informação. Eu sou secretário da associação, essas fichas são feitas comigo, as fichas de inscrição, então quem quiser pode me procurar. No ato da inscrição, nós preenchemos uma ficha, pegamos também uma cópia do RG do candidato. Isso passa por uma reunião de diretoria. Ele estando aprovado, vai pagar uma taxa de inscrição de R$50, vai receber uma camisa do clube, como essa que nós estamos usando, e paga-se por ano 2 semestralidades no valor de R$180. O que é a associação em si? É a união dos antigos mobilistas e dos entusiastas
que procuram expor seus veículos, trocar ideia, auxílio mútuo na preservação, na conservação, na busca por peças, por veículos. Participamos de diversos eventos em outras cidades da região, então é muito comum viagens em grupo, participação em outras oportunidades em outras cidades, como também outras vêm nos visitar nesses eventos. Congraçamento em confraternizações, união com as famílias, é realmente muito gratificante. Perfeito. E, de fato, a gente tem aí um movimento sólido, crescente, né, com clubes espalhados por todo o país, né, pelo mundo todo também, e com o resgate histórico desses veículos, com uma rede, inclusive, de troca de negócios mesmo, né, de peças, de restauração, né, gera uma economia paralela interessante aí, né, Marquinhos? Sim. Hoje em dia eu percebo assim que quase todas as cidades estão tendo, né, os seus encontro com encontro de carros antigos. Então, até algumas cidades amigas nossas aqui da região vieram, contrataram nós da associação, da ABA, para ir e realizar esses encontros na cidade deles. Nós fizemos em Sales de Oliveira, o primeiro encontro lá, foi muito bacana, muito... Então, a gente tem uns grupos dos WhatsApp do estado de São Paulo inteirinho. Então, você vê o crescimento é bem grande mesmo, sabe? Quase todas as cidades que se não tinha, estão fazendo esses encontros de carros antigos. É bem bacana. Pensando nessa questão estrutural mesmo e da participação, né? A gente tem encontros rotineiros no país todo, né? E vocês têm essa troca de informações sempre. A nossa associação, ela é filiada à Federação Brasileira de Automobilismo. Então, a própria federação passa para a gente o calendário de onde... É do Brasil ou do estado de São Paulo? Do Brasil. Do Brasil, isso. Então, passa para nós a programação de todas as cidades que estão promovendo, assim. É bem bacana isso aí. Bom, cada um de vocês tem pelo menos uma relíquia lá, né? Vamos falar um pouquinho dos carros. Zé Carlos, o que você tem e como é que surgiu esse interesse aí pelo antigo mobilismo? Bom, o meu interesse por carros antigos vem desde a época que eles não eram antigos, né? Eu me lembro com 4, 5 anos de idade, quando meu pai comprou o primeiro carro dele, que é o que a gente chama o Fordinho 29, e desde então, né, meu pai também gostava muito de carros, né, e pelo menos, sei lá, 2 vezes por ano ele trocava de carro. Não eram carros novos, eram carros usados. E então eu fui tomando gosto, né, por essa diferença entre um carro e o outro. A gente ia melhorando com o passar do tempo. Começamos com os carros pequenos, os carros ingleses, pós-guerra, né, que eram mais baratos no Brasil, de má qualidade, infelizmente. E depois meu pai conseguiu passar para os americanos, né, maiores, mais confortáveis, motores mais potentes, né? Então eu fui acompanhando, né, essa movimentação do meu pai e fui tomando gosto pela coisa. E sempre quis ter alguns carros, né, que nem meu pai conseguiu ter na época, né? E isso ficou, né? E passados aí 3, 4 décadas, né, chegou um momento que eu
pude adquirir meu primeiro carro antigo, que aí então já era antigo mesmo, foi uma Cinca Chambord, 1964, né? Isso há mais de 20 anos atrás. E aí, né, comecei realmente a procurar, né? Consegui fazer uma garagem maior na minha casa, né? E saí atrás. Aí comecei a ir atrás, vai conversa com um, conversa com outro, comecei a comprar, né, literatura sobre assuntos, assinar revistas estrangeiras, que no Brasil, na década de 90, ainda praticamente não tinha revistas nacionais, né? E com isso fui entendendo mais também, né? Passei a ser assim, um ponto de referência para os colegas, né, que precisavam de peças. Aí começou a aparecer o negócio da internet, aí eu conseguia comprar peças nos Estados Unidos, e a coisa foi virando um avalanche de eu me interessar, e aí vai comprando mais, né? E vai conhecendo gente, né? E aí chegou, no caso de Batatais especificamente, chegamos em nosso primeiro encontro, pode se chamar assim, né? Que veio gente de Ribeirão, de Franca, alguns amigos que já tinha feito, e de Altinópolis. E não foi coincidência também, né, que a gente fez com uma festa de São Genaro, né, num domingo de festa de São Genaro. Não foi nada combinado, né, nós apenas, na época, eu, Dedinho, Bolão, né, Cabrini, né, a gente falou, vamos fazer, né, junto com a festa de São Genaro, porque aí aproveita, alguém vem para a festa e de repente traz o carro antigo também. E acaba gastando na festa. Exatamente. Não foi uma coisa deliberada, assim, de ser uma ação conjunta, né? Mas acabou acontecendo e aí deu vimos, início ao esse processo. negócio parece que vai funcionar bem, né? E aí passamos a trocar figurinhas com a São Genaro e realmente foi um casamento muito feliz até hoje. Marquinhos, nesse sentido, né? O que você tem de veículo aí? Como é que surgiu o teu interesse? Nós também já mexemos com os carros desde criança, né? Vendendo peça e tal. Então nós estamos nesse meio aí há muitos anos. E o primeiro que nós restauramos foi, acho que uma Kombi do meu pai. E acho que nós já restauramos elas 4 vezes. Meu irmão está lá, está acabando de colocar alguma coisa nela para poder levar na exposição. Então, o gosto pelo carro antigo, o gosto pelo Jeep, e o gostoso é fazer amizade. O mais importante é isso, Luciano, é fazer amizade. E uma coisa que deu certo também, e que nós fizemos, que nem o Zé Carlos falou, foi dos encontros junto com a São Genaro, e a gente poder ajudar, entendeu? O pessoal vinha, o pessoal de fora ficava encantado com a festa, só via, né, a família ali e tal, todo mundo ajudando as entidades, né, que é o foco da São Genaro. Então, isso aí é bem gratificante, essa parte. Somou forças, né? Isso. É como a gente comentava aqui no intervalo, né? O encontro dos motociclistas também, que é uma novidade dos últimos 2 anos, parece que já vai virar tradição. Também, olha. Gerou uma grande movimentação na festa. E eu brinco que o antigo mobilismo ele gera 2 coisas, né? Ele gera um impacto fundamental na festa para as entidades e, Oswaldo, para os postos de gasolina, né? Com certeza. Porque para fazer andar é um consumo intenso também no dia. Com certeza. Se você analisar que muitos veículos são motores 6 cilindros, 8 cilindros, com o custo do combustível hoje é uma aventura até, mas é gostoso, a união do pessoal vale tudo isso, movimenta o comércio, traz realmente, na época da São Genaro, um público grande para consumir na festa, para
participar, traz famílias e movimenta o comércio também. Então, sim, com certeza é interessante. Perfeito. E você com veículo? Sim, eu tenho um Opala 78. Eu desde pequeno sempre tive uma paixão por Opala, então lutei até conseguir ter esse Opala nesse estado que ele está. Coloquei até a placa preta dele no mês passado, conseguimos numa vistoria 95% de originalidade do carro, que é muito. Então, é a minha paixão, é um carro que eu não troco por nada. Já tive boas ofertas, mas ele não sai. É garagem para encontro, para algum passeio e só. Oswaldo, vamos falar a respeito da chegada dos veículos, da disposição no espaço, né? Como é que vai funcionar esse ano? Sim, a entrada dos veículos ela é feita na esquina da Rua Coronel Joaquim Rosa, com a Monsenhor Alves ali de frente aonde foi a antiga Casas Bahia, né? Os veículos entram por ali, são direcionados para os seus locais de estacionamento. De frente à Praça da Matriz, do Santuário, ficarão os veículos especiais, os de maior destaque, veículos mais raros de serem vistos, e veículos até 1970, se ainda houverem espaços para ocupação. Veículos acima de 1970 serão estacionados nas ruas adjacentes, como nos anos anteriores, com uma única diferença: não terá reserva de espaço para marca específica. Como nos anos anteriores era visto, quem chegava de Opala parava todos os Opalas de um lado, todos os Fuscas de outro. No encontro que nós fizemos no Lago Artificial, no dia 12 de março desse ano, em Sales Oliveira, no encontro de Brodowski, encontros que a gente tem visto em Franca, também tem sido estacionado por ordem de chegada. E isso acabou tendo uma aceitação muito boa, tanto dos expositores como do público em geral, que passou a dizer que na época que esses carros eram novos, era assim que eles eram estacionados. Não tinha separação por marca. Então você tem condição de comparação entre um carro e outro. Então optou-se em fazer esse ano dessa forma. Vai ser nossa primeira experiência nesse sentido, nesse evento da San Genaro. Então, esperamos que dê resultado. Então, quem chegar, procura se dirigir até essa esquina ali da antiga Casa Bahia, no semáforo, na esquina da Casa dos Menezes. Vai ter uma equipe que vai direcionar todo mundo e o pessoal encaminha. Estacionando seu carro, de frente à escadaria do santuário, tem uma barraca de inscrições. A pessoa deve ir até ali, vai preencher a inscrição, vai receber um troféu de participação também. E a exposição, quem quiser expor seu carro, deve levar 2 quilos de alimentos não perecíveis ou R$10, que serão distribuídos depois através do Fundo Social. E de fato a gente acaba vendo, né, sempre a dimensão das exposições. Vocês já estão com 2 eventos no calendário, né? Acho que o evento do Lago vai começar a ser uma tradição também dentro do ano, assim como a San Genaro, e que coloca Batatais cada vez mais na rota do antigo mobilismo também, né? Não só dos colecionadores daqui saírem para exibir os seus veículos, mas como um ponto de atração. Sim, e para você ter uma noção, na exposição do ano passado, eu sou secretário do clube e fui professor de estatística durante 7 anos. Então, eu gosto de número, gosto de registro. Procurei fazer uma estatística do que nós tínhamos exposto. No ano passado, nós tivemos 270 veículos, tivemos 15 marcas de veículos diferentes expostos, mais de 30 modelos diferentes de veículos e mais de 20 cidades visitando. Então, dá para ter uma noção da dimensão do que a gente faz ali, né? A quantidade de visitantes que traz, as oportunidades, as raridades que vêm. Esse ano mesmo deve ter a participação, estamos aguardando a confirmação,
de um veículo funerário de Franca que transportou o corpo de Getúlio Vargas e deve vir aqui também para a exposição. Então, são oportunidades que muitas pessoas não têm de ver uma raridade mesmo. Como essa, né? Porque também tem essa questão quando a gente trata de veículos, né? Você tem 2 pontos aí. Você tem a raridade do veículo, o modelo, o ano, mas você também tem o contexto histórico em que o veículo muitas vezes funcionou aí, né? Então isso também soma para aquele veículo específico, né? A gente tem muitas exposições que trazem, né, o veículo que não é nem tão histórico assim, mas fez parte de um filme, né, ou de um momento histórico específico, Segunda Guerra, né? Você também é um grande colecionador de miniaturas, né, Oswaldo? Como é que anda essa questão? Até porque também tem um grande interesse nisso, né, na questão, e está muito ligado, já que a miniatura do veículo antigo também é muito valorizada. Sim, de fato eu tenho sim uma coleção de plastimodelos de aviação, militaria, naval e veículos. Eu tenho mais de 400 peças montadas que ficam no meu escritório. Eu gosto disso, é uma forma da gente estudar a história, o contexto daquilo, em que aquele veículo teve envolvido, aquele avião, aquele blindado. Então, é uma forma da gente conhecer pessoas também, participar de eventos, é muito gostoso. Perfeito. Reiterando aí, né, Marquinho, quando se fala da exposição aí, você já tem contatos com várias cidades aí, como é que tem sido esse fluxo do contato com as pessoas, com os amigos? Nós estamos, pelos grupos, que nem eu te falei, do WhatsApp, a gente já convidamos várias cidades que já passaram para nós, que vão vir prestigiar o nosso encontro, e eles também adoram a festa de São Genaro. Os caras vêm, fica doido, né, com a festa, participam, gostam das músicas, gostam da comida. Então, o pessoal vem, mas vem mesmo, assim, a gente fica contente. E eu queria reforçar aqui, Luciano, o pessoal de Batatais, que nós temos aqui muitas pessoas que têm o seu carro antigo, que é uma raridade, que está guardadinho na garagem, sabe? E não leva, não sai. Eu falo, tá na hora agora, domingo, vai dar uma voltinha com ele, vamos prestigiar a festa de São Genaro, leve o seu carro lá para nós, para todo mundo, admirá-lo ele também, entendeu? Então eu faço esse convite ao pessoal de Batatais que tem seu carro antigo, que está guardadinho na garagem, tira ele, dá uma voltinha com ele, vai até lá na praça, vamos expor, vai ter alguma segurança lá, vai ter uns postinhos, né, para ajudar, ninguém riscar, ninguém fazer nada. Então a gente espera que esse pessoal leve seu carro lá. Também, como a gente falava anteriormente, né, Zé Carlos, uma coisa que eu acho interessante da mostra, mais do que ver os veículos também, é ver as conversas, né? Ouvir as conversas lá, porque você acaba vendo pessoas que entendem muito, né, e essa ação das peças, da troca, para mim é muito enriquecedor enquanto conhecimento também. Aprende-se muito, né, em encontros de carro antigo. Primeiro porque não é raro você ver um carro que você nunca viu antes, né? E aí, obviamente, você quer saber quem é o dono e começa a perguntar onde comprou, como é que foi, né? E qual é a mecânica, e vai por aí afora, né? Então, isto gera, né, evidentemente, nas pessoas que têm um mínimo, né, de interesse por veículos, né,
o interesse por veículos antigos. Já foi dito aqui e repisado que veículo antigo é história. História, cultura, né? E num país capitalista, cultura vira comércio também. Então vem o comércio de carros antigos. Né? Os encontros são lugares, se tornaram, não eram assim no início, mas se tornaram lugares, né, de comércio, né? Comércio de peças. Né? Muita gente vai no encontro e fala, será que eu vou conseguir comprar a maçaneta que está faltando no meu carro? Lindóia é o maior encontro nacional, né? E realmente também é o maior comércio nacional de veículos e de peças para os veículos antigos. E nas cidades menores, nos encontros menores, né, isso também está começando a se tornar rotina. Escala menor, obviamente, mas aqui em Batatais isso já está um pouco, vamos dizer assim, cristalizado, né? Vendedores de peças, e junto com os vendedores de peças antigas vêm os vendedores de antiguidades, né? E é uma cadeia, uma coisa vai puxando o outro, né? E os encontros, então, além do bate-papo, né? Além do aprendizado técnico, né? Além vamos dizer, da convivência social, também adquiriu um pouco esse lado comercial, né? Sem sombra de Felizmente. dúvida. Também teremos premiação, né, Oswaldo? Como é que vai Sim. funcionar essa questão de prêmios dentro da exposição? Sim, todos os expositores recebem um pequeno troféu como uma lembrança do evento. Agora, a novidade que nós temos a partir desse evento foi instituído na associação um troféu que recebeu o nome de troféu Deusdete Valenciano, é o Dedim, pintor de autos, a maior referência em plastimodelismo, em antigo mobilismo, acredito eu, aqui em Batatais, que leva o nome de Batatais fora há muitas décadas e respeitado em todos os lugares. Então, foi instituído por uma sugestão do Marcos e do seu irmão Evair, e o nome sugerido pelo Dr. Luiz Cury, de Deusdete Valenciano, uma premiação que vai ser entregue a cada evento feito pela associação para os profissionais antigos da cidade que trabalham na área de preservação, de restauração, de manutenção de veículos, né? O primeiro troféu vai ser ofertado ao próprio Deusdete Valenciano, Dedim, e a partir da edição do evento de março, no Lago Artificial, outro profissional será escolhido para receber essa homenagem. Então, a ideia da associação é que a cada ano, 2 profissionais ainda vivos, é importante frisar isso, que nós queremos homenagear as pessoas enquanto elas ainda estão aqui conosco, receberão uma homenagem da associação e um agradecimento pelo seu serviço. Bom, meus queridos, eu quero agradecer a presença aqui no programa, deixar o espaço sempre à disposição. Nossa equipe vai estar acompanhando lá no domingo, né, como sempre, fazendo a tradicional matéria do encontro dentro do Festival Gastronômico e Cultural de São Genaro. Parabenizar pela iniciativa, né, do clube aqui na cidade, da associação, e desejar sempre que, né, os eventos cresçam, continuem com essa grande atratividade, mas, acima de tudo, parabenizar por estarem somando a uma festa que tanto realiza junto às entidades da cidade. Oswaldo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Luciano, pelo espaço cedido, pela oportunidade. Se você permitir, inclusive, citar, eu gostaria de agradecer à Unimed Batatais, ao Café Faraco e ao Jonatas Fiore Manduca, do Carvão Fiore de Altinópolis, que estão também auxiliando, patrocinando esse evento, algumas despesas que nós temos na recepção dos convidados, e dizer que estamos de portas abertas a todos de Batatais e região que queiram conhecer a associação, fazer parte, se associar, certificar os seus carros, colocar suas placas pretas, participar dos eventos, dos bate-papo, é só nos procurar. Obrigado. Perfeito. Marquinhos, obrigado pela presença, pela participação aqui com a gente, pelo incentivo a esse grande evento.
Obrigado a vocês, a gente que agradece. E eu volto a frisar aí para o pessoal de Batatais o convite. Leve seu carro lá na praça, vai junto com a gente, vamos ajudar as entidades de Batatais. Pessoal, não leve churrasco, não será permitido, né, fazer churrasquinho na praça. Vamos colaborar com as entidades que estão lá dentro do festival, né? Então é isso aí, a gente só quer agradecer e levem seus carros, vamos lá que vai ter lugar para todo mundo. Perfeito. Zé Carlos, obrigado pela participação com a gente, pela presença e por incentivar tanto o movimento aqui na cidade. Eu que agradeço, Luciana, educadora, porque já está fazendo quase 20 anos que vocês vêm dando a divulgação que a gente tanto precisa para ter um movimento deste, né? E a todos os batataenses ou não batataenses, né, que compareçam, seja para curtir com a gente esse movimento cultural, né, e já que é um festival cultural e gastronômico, né, ajudem a San Genaro, né, almoçando lá com a gente, tomando uma cerveja ou um vinho, vamos dizer assim, lá com a gente. Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV e nós ficamos agora na companhia da TV Brasil.